Mateus capítulo 15, versículo 21. Se você está próximo de alguém sem a Bíblia, que não enxerga de longe, assim como eu, se achegue aí com a sua Bíblia para ele poder participar. Se você enxerga de longe, consegue enxergar aqui a televisão, está faltando uma televisão aqui, amém? Já chega. Mas se você consegue enxergar ali, participe também da leitura aqui na projeção, em nome de Jesus. Quantos encontraram podem dizer, eu achei? Amém? Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a. Ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou a ele, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Se você pode, diga amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu quero dar graças. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, ela é divinamente inspirada e digna de toda aceitação. Nesse momento, Pai querido, eu peço, toma, Pai, o controle. Que nesse momento o Senhor possa nos tomar como instrumento nas tuas mãos, como vasos na mão do oleiro. Que a tua palavra seja como uma flecha, Senhor, que acerta o alvo, que vai de encontro às necessidades mais íntimas do nosso coração. Espírito Santo de Deus, faz como bem queres. Que essa manhã a tua palavra sirva, Pai, de referência para fazermos memória de ti. Que possamos, Pai, olhar para a mesa e ver quão grande banquete o Senhor tem nos proposto. Esse é o nosso pedido, Pai. Fica conosco. E se o Senhor não for conosco, não nos permita nem continuar, porque a tua presença para nós é prioridade. Isso é o que nós te pedimos em nome do Filho amado Jesus. Se você concorda e crê, diga amém. Se assente em nome de Jesus. Aleluia. Quero pedir para a Camila, por favor, abaixar só um pouquinho o fundo musical. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e eu gostaria de compartilhar algumas verdades sobre ele com os irmãos essa manhã. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção para que os irmãos não achem que há alguma contradição em Cristo. Porque ontem eu estava lendo esse texto e eu estava pensando o quão contraditório pode parecer esse texto para alguém que conheceu Jesus antes ou depois desse texto. Irmãos, Jesus, ele detestava a religiosidade. Jesus, ele não suportava a religiosidade vazia. Ele foi um dos maiores combatentes das atitudes religiosas vazias, vãs. Em Mateus capítulo 6, quando ele vai instruir os discípulos, ele pega as referências daquela época, que eram os fariseus, os escribas, e ele usa eles como uma referência negativa para dizer o que não se devia fazer. Mateus 6, ele diz assim, quando fores orar, não façam como os fariseus, como os saduceus e como os escribas, que quando vão orar, vão para as praças. Quando vão jejuar, não tomam banho, não penteiam o cabelo. Para quê? Para que todos percebam que estão jejuando. Para que quando orem, todos ouçam a sua oração. Jesus foi um dos maiores combatentes das atitudes religiosas dos mestres da lei daqueles dias. Jesus quebrou vários paradigmas ao longo do seu ministério. E ativamente ele protestou contra as instituições e as atitudes religiosas daqueles dias, fazendo aquilo que ninguém mais fazia. Como ele protesta? Enquanto os mestres, para comer, tinham que lavar as mãos diversas e diversas vezes,
Jesus, quando está com seus discípulos e vai comer, ele come sem lavar a mão. Aí alguém fica indignado, diz assim: como pode um homem que se diz mestre da lei não cumprir o ritual que as instituições religiosas determinam? Jesus, naqueles dias, ele protesta ativamente, indo para Samaria, João capítulo 4, entrando em uma terra que um judeu que se preze jamais colocaria o pé, porque havia uma briga desde a separação das 12 tribos. Quando 10 tribos vão para um lado, 2 tribos vão para o outro lado. Os judeus das 2 tribos que permaneceram com Jerusalém, a capital, eles não suportavam os samaritanos. Jesus, ele deixa os seus discípulos e vai para Samaria, lá em João 4. E se não bastasse Jesus, Alex, entrar em Samaria, Jesus vai para um lugar onde tinha uma mulher. Primeiro, a cultura daquela época extremamente machista. Um homem jamais conversaria com uma mulher sozinha, quem dirá samaritana? Porque ser mulher naqueles dias, dentro da visão de muitos religiosos, era algo inferior. Ser samaritano era ser amaldiçoado. Então Jesus jamais conversaria, sendo ele alguém com uma mente igual a dos líderes religiosos, ele jamais conversaria com uma mulher samaritana. Mas Jesus vai até ela, no momento em que ela está no poço, um momento totalmente inoportuno, meio-dia, debaixo de um sol castigante. Jesus vai até ela, prega para ela e salva a vida daquela mulher através da palavra, através do evangelho. Imagine para os discípulos qual não era o escândalo. Quando, por exemplo, Jesus manda que os discípulos peguem os frutos da colheita e comam. Ele diz: espera aí, mas hoje não é sábado, não pode se colher. Jesus diz: mas e Davi? Que quando foi comer e tinha fome, os pães da preposição que era só para o sacerdote estavam lá, e Davi comeu. Morreu? Não. Por quê? Porque Jesus está no seu coração convicto, e ele está transmitindo isso aos seus discípulos: Deus é maior que o sábado. O sábado, da maneira que está sendo feito hoje, da maneira que está sendo guardado hoje, Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele não passa de um rito religioso, mas eu quero dizer que o Pai que eu sirvo, ele trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus, ele protestava ativamente contra a religiosidade em diversos aspectos. Ei, lembra-se do jantar, onde Jesus está sentado à mesa e uma mulher vem, se arrastando nos seus pés. As mulheres naqueles dias no Oriente Médio, irmão, se nos dias de hoje já não pode, imagine naqueles dias de Jesus, há 2000 anos atrás. Uma mulher jamais poderia tirar o seu cabelo em público, diante de outros homens. Ela tira o tecido que cobria a sua cabeça, ela desenrola o seu cabelo, e ela lava os pés de Jesus com perfume, chora nele e enxuga com os seus próprios cabelos. Imagina qual não era o escândalo para alguém que não suportava ver essas quebras de paradigmas, alguém que vivia engessado em um sistema religioso. Imagina como não era difícil conviver com Jesus, que aí quando alguém diz assim: peraí, Senhor, ela está lavando seus pés, ela está molhando seus pés com lágrimas, ela está enxugando com o cabelo. Jesus diz assim: deixa ela, porque eu cheguei aqui, você não me saudou com ósculo santo, eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar as mãos e nem para lavar a cabeça, mas desde o momento em que ela chegou, ela está lavando os meus pés com perfume, molhando meus pés com lágrimas e enxugando ele com seus cabelos. Jesus, ele tem um entendimento do que muito maior é a adoração do que a religiosidade. Muito maior é o relacionamento do que a religiosidade. Então, você, através dessa introdução, já pode desenhar quem é Jesus. Alguém que detesta a religiosidade, mas que prega um reino de Deus, que não é liberal, não é isso. Mas que é um reino de Deus, onde nós prestamos conta direto para o rei, uma monarquia, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. E Jesus, ele deixa isso muito claro. Olha, nós não precisamos mais de que alguém fique dizendo ou falando aquilo que temos ou não que fazer. Por quê? Porque se a lei, quando um homem adulterava, ela só podia punir quando ele era pego no ato do adultério, no meu reino, olhou, cobiçou, já fez. Se a lei só podia punir o ladrão quando ele era pego roubando, no meu reino, olhou, desejou fazer, já fez. Então é muito mais difícil servir o reino, porque o reino não se prende a aparências. O reino não é aquilo que o pastor vê, que o sacerdote vê, que o juiz vê. O reino é aquilo que Deus está vendo o tempo inteiro. Então, Mateus capítulo 15 começa com Jesus em uma discussão com a tradição dos anciãos. Jesus, Felipe, estava brigando com os anciãos, falando e debatendo sobre o lavar as mãos para comer.
Só que Jesus percebe que não ia adiantar ele falar, não ia adiantar, porque eles estavam tão engessados na sua religiosidade, que eles não conseguiriam enxergar o reino de Deus, nem mesmo vendo sinais diante deles. Jesus naqueles dias já era conhecido. Por quê? Porque o cego via, o surdo ouvia, o paralítico andava, o morto ressuscitava, os sinais estavam espalhados. Mas os anciãos não eram capazes de ver em Jesus o quão mestre, o quão divino ele era, porque eles estavam engessados na religiosidade. Espera aí, ele pode fazer o cego ver, mas não lava a mão para comer. Percebe a compensação que a religiosidade tenta fazer? Espera aí, Deus está presente, mas está cumprindo o rito? Não, então não serve. Jesus entra numa discussão, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que a epígrafe do texto diz a tradição dos anciãos. Mateus capítulo 15, Jesus está numa discussão com os anciãos sobre isso, sobre lavar a mão, sobre lavar os pés, sobre se purificar. E a purificação para o judeu, ela era lavando as mãos, para o essênio era tomando um banho, por exemplo, para João Batista. Aí quando chega no versículo 21, e isso é que mexe com a minha cabeça, eu gostaria que você mergulhasse comigo no entendimento desse texto. Versículo 21 do capítulo 15, Jesus decide ir para o lado de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom faz parte da terra dos cananeus. Quem eram os cananeus? Os cananeus eram um povo conhecido pela sua idolatria, pela sua profanação, pela sua impiedade. Os cananeus eram um povo que tinha um relacionamento com Israel abalado, com os judeus abalado pelo seu passado. Então, os judeus evitavam os cananeus, Jéssica, eles evitavam conversar com os cananeus, ir nas terras cananeias. Mas Jesus decide ir naquele lugar, assim como em João 4 ele decidiu ir para Samaria, Jesus decide ir para Cananéia. E é engraçado porque a região que ele vai, Mateus diz, e partindo Jesus foi dali para as partes de Tiro e Sidom. Essas partes de Tiro e Sidom, o próprio Jesus usou como referência para falar sobre um povo idólatra. Jesus disse, está escrito, então começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam se arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Espera aí, quando Jesus está dando um sermão para Corazim e Betsaida, Jesus usa Tiro e Sidom como referência de idolatria, como referência de impiedade. Sabe aquele negócio, tipo assim, é tão ruim quanto, você usa a referência. Você come algo amargo, você diz assim, isso aqui é tão ruim quanto Giló. Jesus está dizendo assim, vocês são piores do que Tiro e Sidom. Por quê? Porque se em Tiro e Sidom estivessem feitos todos esses sinais que eu operei aqui, lá eles já teriam se convertido, e aqui vocês não se converteram. Então Tiro e Sidom é uma terra que Jesus conhecia, e que ele usa de referência para falar do que é ruim, não do que é bom. Mas ele decide ir para lá, mesmo sabendo da incredulidade. Porque a idolatria, irmãos, qual é o problema dela dentro da manifestação do reino de Jesus? A idolatria, ela vai gerar um coração duro, impiedoso, ao ponto de não conseguir reconhecer Jesus como único e suficiente. A idolatria, ela vai fazer vários deuses, ela vai gerar para si várias imagens, várias esculturas. A idolatria, ela cria uma incredulidade, uma impiedade, que faz com que a pessoa não consiga reconhecer um único. Jesus, ele vem com uma representatividade de um Deus único. Ele diz assim, eu e o Pai somos um. Israel não é politeísta, Israel é monoteísta. Eles acreditam em um Deus. Então Jesus sabia que indo para aquele lugar, ele enfrentaria uma dificuldade muito grande. Qual era a dificuldade? A idolatria. Mas Jesus decide ir para lá, Roberto. E é interessante porque Jesus sabia onde era Tiro e Sidom, conhecia os seus moradores, ele é que decidiu ir para lá. Mas quando ele entra em Tiro, Mateus 15 e versículo 22, se puder pôr na projeção para a gente ir acompanhando. E eis que uma mulher cananeia, que saíra das cercanias, começou a acompanhar Jesus, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então perceba, lembra da cultura que eu disse, da mulher ser inferior, do povo cananeu ser um povo desprezado, assim como os samaritanos eram desprezados pelos judeus?
Então agora Jesus está sendo seguido por uma mulher cananeia que está gritando em alta voz. Essa história, esse milagre também está registrado em Marcos 7. E em Marcos 7 está escrito que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava onde estava. Mas não foi possível porque aquela mulher começou a seguir ele gritando, e quando ele entrou dentro de uma casa, ela continuava gritando do lado de fora: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela começa a fazer um estardalhaço, um barulho tão grande, que de repente os discípulos se indignam e dizem: Senhor, despede essa mulher, manda ela embora, porque ela está nos incomodando. O plano de ficar aqui quietinho, em secreto, sem ninguém saber que a gente tinha vindo, já falhou. Ela está gritando para os 7 ventos que o Senhor está aqui. Mas em Mateus capítulo 15, Jesus fala para os seus discípulos: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso é que marca meu coração. Porque, irmãos, se Jesus, no capítulo 15, vem de uma discussão contra a religiosidade em Israel, como agora Jesus vira para os seus discípulos e diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Não parece contraditório? Um Jesus que é contra a religiosidade está usando da religiosidade para não atender uma mulher? Não parece contraditório um Jesus que bate de frente com o sistema, se beneficiando do sistema para dizer: eu não vou atender ela? Eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu fico conflitado no meu coração porque parece que não é o mesmo Jesus. Porque o Jesus que eu conheço pararia tudo para atender. O Jesus que eu conheço quebraria o paradigma. Porque o Jesus que eu conheço é aquele que se sentou com a prostituta, com o ladrão. É aquele que agregou para si Judas como discípulo e tesoureiro, mostrando que ele não tinha apego com dinheiro. Mas agora nós estamos diante de um Jesus contraditório, que vem de uma briga com o sistema, quebrando tudo, dizendo: eu não aceito esses ritos, essas práticas, eu não vou me submeter, porque não é necessário, eu prefiro um relacionamento íntimo com o Pai. Aí de repente uma mulher vem pedindo ajuda, e Jesus usa do sistema e diz: eu não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 23. Mas não lhe respondeu palavra. Isso ele diz para os discípulos, mas para ela ele não responde nada. A primeira resposta de Jesus para aquela mulher é o silêncio. Ignora ela. Jesus simplesmente ignora aquela mulher. Uma pessoa necessitada, uma pessoa que tinha um problema dentro de casa. Ela não estava clamando por ela, ela estava clamando pela sua filha. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. Irmãos, estar terrivelmente endemoniado nos dias de Jesus, eu não sei se você já parou para pensar nisso, era algo muito pior do que pode já ser hoje, uma experiência de manifestação demoníaca. Porque naqueles dias, você já parou para pensar, se hoje a gente expulsa o demônio em nome de Jesus, antes de Jesus, como é que se expulsava o demônio? Já parou para pensar? No nome de quem que se expulsava demônio antes de Jesus? Porque demônio sempre existiu, manifestações demoníacas sempre existiram, mas Jesus só se manifesta em um tempo. Antes dele, o sacerdote tinha uma tradição, ele tinha uma palavra de autoridade, que ele fazia uso para expulsar e repreender o demônio. Só que tinha uma coisa: se o demônio não saísse, irmão, o cara ia ficar lá endemoniado. Lembra do endemoniado de Gadara? Lembra do endemoniado de Geraseno? É o mesmo. O gadareno, ele morava no cemitério, dormia nas sepulturas, e uns mais radicais dizem que ele comia cadáveres. Por anos a vida dele foi isso: viver no cemitério, dormindo nas sepulturas e comendo cadáveres. As pessoas não podiam nem velar os seus entes queridos em paz. Por quê? Porque ele ia fazer uma bagunça. E quando tentavam amarrar ele quebrava as correntes como se fossem lã. Jesus chega e ele vem correndo aos seus pés, dizendo: Filho de Deus, por que veio nos atormentar antes da hora? Você acha que a filha dessa mulher endemoniada seria diferente? Bastava Jesus chegar no ambiente que os demônios eles têm que reconhecer. Você não crê? Fique tranquilo, a Bíblia diz em Tiago que os demônios creem. E eles estremecem diante do nome dele. Porque os demônios sabem da existência do mundo espiritual. Muitas vezes nós somos incrédulos, mas a verdade é essa. Jesus tinha autoridade, Marcelo, ele tinha capacidade, ele tinha poder, ele tinha tudo para fazer aquele milagre. Mas Jesus simplesmente disse para os discípulos: eu não vim para eles. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, na verdade, é que o tempo dele de operar milagres, maravilhas e pregar para os gentios ainda não tinha chegado.
essa não é a primeira vez que Jesus responde de uma maneira grosseira um discípulo ou uma mulher, tá? Grosseira, entre aspas. Quando Jesus está nas bodas de Caná da Galileia, a sua mãe, Maria, chega até ele dizendo, acabou o vinho. E ele diz, mulher, o que tenho eu contigo se ainda não é chegada a minha hora? Jesus tem poder, sim ou não? Você está comigo, diga amém. Jesus tem poder, sim ou não? Ele tem autoridade, sim ou não? Ele pode fazer tudo, sim ou não? Mas Jesus não ultrapassa os limites do tempo estabelecido pelo Pai. Ele só age na hora. Eu falei sobre isso quarta-feira, na quarta da palavra. Cronos é o nosso tempo, o tempo que está sujeito ao relógio. Kairos é o termo grego para dizer tempo certo. Deus não vive em tempo nenhum, Ele é eterno. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Paulo disse, quem o ensinou? Quem deu a ele antes para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é o Senhor dos senhores. Ele está acima do tempo, mas ele só age na hora. O problema é que a gente quer que Deus haja no tempo da gente e não no tempo dele. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, ainda não chegou a hora de eu pregar para os gentios. Por quê? Porque ele sabia que os judeus, por mais duro o seu coração por causa da religiosidade, os judeus eles estavam preparados para receber a mensagem do reino. Por quê? Porque o seu coração já não estava misturado com vários ídolos. Eles pecavam pelo extremismo, 8 ou 80. Porque Israel por um tempo foi idólatra, muitas vezes edificou altares a outros deuses, mas agora eles estão pecando pelo extremismo, do quê? De cumprir a lei de Moisés num radical a qual nem eles mesmos poderiam suportar. Então Jesus está dizendo para os discípulos, ainda não chegou minha hora. É a mesma resposta que ele deu para Maria, lembra disso? Ei, ainda não chegou a minha hora, mas aquela mulher não desistiu. Aleluia. Oh, aleluia. É em Mateus 15, no início do capítulo, que Jesus fala aquela famosa afirmação, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então, peraí, se o que contamina o homem não é o que entra, por que ele não queria falar com uma cananeia? Não parece contraditório? Eu digo para você, não, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com você, com a tua prática, com a tua vida, mas não fica perto de mim. O que você tem não me contamina, mas eu não quero viver perto de você. Percebe como a religião ela é hipócrita? Ao mesmo tempo que nós pregamos que o que está em nós é mais forte do que o que está no mundo, nós ao mesmo tempo dizemos que não podemos nos contaminar com o mundo ou chegar perto do mundo, porque senão nós estaremos misturados. As pessoas põem na Bíblia coisas que não estão. Me diga quem tu antes que eu digo quem tu és, irmão, esquece. Nós precisamos entender que se nós cremos em um Jesus verdadeiro, se nós cremos em um Deus verdadeiro, se nós cremos em uma palavra verdadeira e genuína, nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O sal só faz efeito misturado, irmão. Já tentou salgar comida depois de pronta? Tem que mexer, viu? Porque o certo é você já desde o começo salgar. Por quê? Porque vai incorporar e vai mudar o sabor da comida. Você já viu luz clareando no meio? Irmão, num lugar que já está claro, se você pôr luz, vai fazer o quê? Chovendo molhado. Deus está dizendo, eu chamei a minha igreja para brilhar em meio às trevas, para ser sal em meio aonde não tem. É difícil, mas é verdade, que a religiosidade nos cega. E o Senhor está dizendo, eu te chamei para brilhar em meio às trevas. Tem quantas pessoas que estão vivendo nas trevas perto de você, e você não chega nem perto delas. Deus está dizendo, se você não resplandecer a tua luz, quem é que vai resplandecer? Se nós que somos libertos, livres pelo sangue de Jesus, que temos a luz de Cristo em nós, não fomos até o pecador, até o mentiroso, até o bandido, até todo mundo, e nós não fizemos a diferença, irmão, quem é que vai fazer? Mas espera aí, não é contraditório? Porque se Jesus acabou de dizer, irmão, isso aqui para mim me pegou. Se Jesus acabou de dizer, Marcos, espera aí, o que contamina não é o que entra, é o que sai. O que ele está dizendo aqui é que do coração podem prover coisas muito piores do que o que está lá fora, amém? Dá vazão para a tua carne para você ver, irmão, o que você vira. Você acha que você é bom, você acha que você é o cara, fica 3 dias sem tomar banho para você ver, sem escovar os dentes. Situação terrível.
Viva com inclinação à carne. Abra mão dos preceitos, dos princípios. E viva de qualquer forma. Você vai ver quem você vai se tornar. Porque a nossa carne, ela tende a todas as coisas más. O mundo jaz no maligno. Mas é interessante. O mesmo Jesus, que acabou de dizer que contamina não é o que entra, é o que sai, é o Jesus que agora está dizendo, eu não vou atender ela. Mas aquela mulher não desistiu. Ela chega até ele e agora ele vai responder. Ele tinha deixado ela no silêncio. A primeira resposta dele foi o silêncio. Mas agora ela insiste. E, irmãos, quando eu fui meditar nesse texto, eu fui ler alguns livros e alguns estudiosos falam que o que Jesus faz com essa mulher, na verdade, é uma metáfora de ensino para os seus discípulos. Porque Jesus estava com os seus discípulos quando discutiu com os anciãos. Então agora, quando ele está na prática com aquela mulher, ele diz, eu vou usar uma metáfora. Você já ouviu falar de parábola, sim ou não? A parábola, ela é uma forma que Jesus usa ilustrativa de falar uma mensagem, de deixar uma mensagem. Nos dias de hoje a gente chama de fábula. A diferença é que a fábula normalmente é algo que não aconteceu. A parábola, Jesus usava um exemplo real, uma referência, um exemplo para ensinar. A metáfora que Jesus está usando aqui é como se fosse uma parábola, mas ele está usando aquela mulher que estava ali presente. A mulher então entra na presença de Jesus e diz, Senhor, eu preciso que a minha filha seja curada. Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada em cima da cama, eu não sei o que fazer. Eu já recorri à medicina, ninguém resolve. Eu já recorri ao sacerdócio, ninguém consegue resolver. Parece que o demônio que está nela não se sujeita. Agora a resposta de Jesus aqui, irmão, eu estava lendo e rindo sozinho ontem. Como é que pode? Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, versículo 26, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Irmão, Jesus está chamando a mulher de cachorro. Ele está dizendo assim, eu não posso pegar o pão da mesa, aonde eu estou comendo, tirar o pão que os meus filhos poderiam pegar e dá-lo aos cachorrinhos. Sabe qual era o sinônimo de cachorro naqueles dias? Não existia asfalto, saneamento básico. As ruas eram de terra e o pessoal jogava lixo pela janela em algumas vielas, becos. Os cachorros viviam naqueles becos, pegando do lixo que o povo jogava e se alimentando dos ossos, dos restos. Quando eles entravam em casa, ninguém queria que o cachorro viesse e colocasse as patas na mesa, porque estaria suja, imunda, da sujeira lá de fora, do lixo onde eles caminhavam. Jesus está dizendo, eu não posso pegar a comida limpa da mesa e dá-la aos cachorrinhos, aqueles que estão sujos, contaminados com a sujeira. Não parece contraditório? Nem parece que é o mesmo Jesus que acolheu pessoas, que abraçou pessoas, que nunca fez acepção de pessoas. Agora é como se Jesus tivesse se tornado outra pessoa. Peraí. Mas é como eu disse, não é a primeira vez que Jesus está respondendo a alguém duramente. Mas por quê? Porque havia um tempo estipulado e determinado para a manifestação de Jesus aos gentios. O seu chamado naqueles dias envolvia os judeus e era necessário que um tempo fosse cumprido. Por quê? Porque mais à frente é o próprio Jesus que vai dar ordem aos discípulos. Permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o próprio Jesus vai dar ordem para os discípulos pregarem para todos. Mas nesse momento ainda não tinha chegado a hora. A fala de Jesus aqui é uma metáfora. Ele está dizendo, eu não posso pegar o pão limpo de um povo que serve a um único Deus e dá-lo a um povo que olha para Deus e trata Deus como se fosse lixo. Porque para eles, quando se fala de Deus, para um cananeu, Deus, ele diz, eu tenho vários nas minhas prateleiras. Eu tenho Deus para chuva, eu tenho Deus para seca, eu tenho Deus para fome, eu tenho Deus para abundância, eu tenho Deus para o dia difícil e eu tenho Deus para um dia bom. Os cananeus tinham deuses para tudo. E Jesus está dizendo assim, eu não posso misturar as coisas. Mas aqui há uma metáfora de cuidado de Jesus com aquela mulher. Porque essa mulher tinha uma fé tão grande. Uma fé tão grande. Primeiro, porque ela não estava buscando para ela. E você entende o poder quando você não está buscando algo para você. Eu uso disso quando a gente vai fazer alguma coisa para a igreja, irmão, eu peço, eu viro, olha, pense no homem que pede
Mas porque não é para mim, é para a igreja. Agora imagine quando você está pedindo por alguém que você ama. Ei, você já teve numa situação que você teve que socorrer alguém, buscar algo, fazer algo por alguém? Você faz melhor do que se fosse para você, porque quando é para você, você diz, isso aqui para mim tá bom. Mas quando você vai fazer para alguém, quando você vai receber alguém em casa, você vai cozinhar, você quer cozinhar o melhor. Quando você vai fazer algo por alguém que você ama, você quer fazer o melhor. Quando alguém precisa de um remédio, você não vai comprar o genérico, você pede o melhor. Se alguém que você ama está doente, você vai pedir o melhor. Ei, se teu filho está doente, você vai gastar o que você tem para que ele fique bom. Eu não me esqueço do meu pai, pastor Antônio, contando, um empresário aqui de Diadema, muito rico, e meu pai foi orar pela filha dele que estava muito doente, e não existia remédio, uma doença autoimune. E ele disse, eu tenho dinheiro, e se eu pudesse, eu gastaria todo o meu dinheiro para que ela ficasse bem, mas não existe remédio nem cura que faça ela ficar bem. A atitude desesperada de um pai, uma mãe por uma filha, uma mãe que estava debaixo do mesmo teto de que uma menina, que não convivia pacificamente como ser humano, essa menina agora vivia como um bicho. Ela agia como se fosse de uma maneira instintiva. Essa menina estava terrivelmente possessa. Você já teve uma experiência de ver alguém endemoniado? Alguém fora de si? O inimigo toma controle do corpo e a pessoa faz coisas. Ela atira coisas, ela se fere, ela se machuca. Ela fala com uma voz que não é dela. Aquela mãe está convivendo com isso há sabe lá quanto tempo, porque a Bíblia não diz nem o nome dessa mulher. Mas ela estava pedindo por alguém. E eu quero te dizer uma coisa. Há algo muito diferente, muito especial na intercessão. Quando alguém se dispõe a clamar por outra pessoa. Eu quero essa manhã te incentivar nesse culto de ceia. Não pare de orar pela tua família. Tudo que o inimigo quer é que a gente desista do plano familiar. Tudo que o inimigo quer é que a gente abra a mão da família. Mas eu quero te dizer, a família é uma instituição divina. Não deixe de buscar ao Senhor pela tua família. Mas é cansativo. Porque aquela mulher, irmãos, ela gritou e ela foi deixada ignorada. Muitas vezes vai parecer que Deus não está te respondendo quando você estiver clamando por alguém, mas eu quero te incentivar e te encorajar essa manhã. Não pare de orar pela tua família. Não pare de buscar como se fosse para você, porque enquanto você está buscando aqui, o Senhor está movendo lá. Essa mulher está clamando pela filha dela. Isso faz com que ela rompa os limites físicos, ela se humilha. Ela se dispõe a fazer algo que talvez alguém numa condição comum jamais. Irmão, o nosso ego, o nosso orgulho, quando alguém vem e diz assim, não. Irmão, nós passamos uma luta para instalar essa porta de vidro aí. Já pensou você com o dinheiro na mão, querendo comprar, e a pessoa não quer te vender? Não vendo. A primeira vez que alguém diz não, irmão, eu sou meio do partido extremista, diz assim, então fica, eu não quero. Agora essa mulher não está clamando por ela está clamando pela sua filha. Ela rompe barreiras que o ego talvez limitaria ela em dizer, eu não vou falar mais que esse cara vinha aqui pedir, ele não quis fazer nada. Ela insiste. Ela diz, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus diz, não é bom tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Imagina a cabeça dela, peraí, acabou de me chamar de cachorro? Agora que eu não quero mesmo, eu vou embora. Não. Porque aquela mulher entendia qual era o seu lugar na mesa. Eu vou falar isso de novo. Aquela mulher entendia que por mais que a mesa fosse algo de honra, ela tinha também um lugar na mesa. Eu quero te dizer que o reino de Deus não é feito de meritocracia, é feito de graça e misericórdia. E o dia que você entender isso, você vai entender que na mesa de Deus sempre vai ter espaço para mais um. Peraí, mas a condição que ela está de humilhação, a condição que a filha dela está de possessão, talvez faria com que ela dissesse, eu não mereço nem estar aqui, mas ela diz, eu vou insistir, porque pelo que eu ouvi falar desse homem, ele não vai me deixar ir embora daqui de mãos abanando, eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Eu imagino ela se lembrando do testemunho da mulher do fluxo de sangue, que todos os médicos já tinham desenganado, que toda a medicina já tinha dito
acredito, não tem mais jeito. E ela está lá, 12 anos sofrendo. Aquela mulher sai de sua casa dizendo: se eu tão somente tocar na orla das vestes do mestre, o meu sangue vai se estancar, essa hemorragia vai se estancar. Ela vai em direção a Jesus e no meio da multidão ela toca Jesus, para tudo e diz: alguém me tocou. Aí os discípulos dizem: está maluco? Tem uma multidão de 5.000 pessoas ao seu redor, te espremendo, e você diz: alguém me tocou. Ele diz: mas não me tocou normal, alguém me tocou e saiu virtude de mim, tem uma unção de milagre saindo de mim. Aquela mulher vem aos pés de Jesus humilhada, dizendo: Senhor, foi eu que te toquei. Ele diz: mulher, não temas, a tua fé te salvou, seja curada desse mal, vai, não peques mais. Eu imagino que aquela mulher cananeia, ela se lembra de que Jesus atendeu Jairo, mesmo sendo um religioso. Jesus foi na casa de Jairo, e mesmo quando disseram: a tua filha morreu, Jesus disse: esquece o que eles estão falando, vamos para o propósito. Você não me chamou para ir na tua casa? Eu vou lá. Quando Jesus entra, Jesus tira os curiosos, e quando ele diz: a menina dorme, as carpideiras e os familiares riem, porque eles sabiam que a menina tinha morrido. Quando Jesus entra, ele só deixa os discípulos e o pai, e diz: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta. Ela lembra do testemunho, ela diz assim: se ele curou a filha de Jairo, ele também pode restaurar a vida da minha filha. Ela entende o lugar dela na mesa, Pedro. Ela entende, Jéssica, o lugar dela na mesa. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui essa manhã? O dia em que você entender que na mesa há espaço para você, você vai parar de agir como se Deus tivesse ignorado você, e você vai se humilhar aos pés dele para ter acesso àquilo que ele tem para você. O orgulho nos afasta da misericórdia, porque para receber misericórdia, primeiro nós precisamos reconhecer que nós não somos dignos daquilo que está na mesa. O problema é que tem muita gente querendo receber de Deus coisas, bênçãos, palavras, se colocando numa posição: Jesus tem que falar comigo, ele tem que me responder. Jesus não tem que nada, ele pode, mas ele não tem que nada, irmão. Desculpa te falar, quebrar todo esse espelho lindo seu, esse altar lindo seu, que você acha que Jesus é obrigado a te responder. Jesus não é obrigado a nada. Ele pode, em algum momento ele vai, mas ele não tem que. Ele faz porque ele é misericordioso. Você diz: eu mereço, merece nada. Você merece sepultura, morte, porque o pecado, o salário dele é a morte. Você merece a morte, mas o que ele te dá é o dom gratuito, a vida eterna. Pela graça sois salvos, o que não vem de vós é dom de Deus. Sabe o que Deus está dizendo essa manhã? Entenda o teu lugar na mesa, e então você vai acessar tudo aquilo que eu tenho disponível para você. O problema, irmãos, é que quando é 8 ou 80, enquanto alguns estão dizendo: eu preciso sentar no lugar de honra, tem outros dizendo: essa mesa não é para mim. Talvez essa manhã você entrou aqui assim: essa mesa não é para mim. Eu não sou o tipo de pessoa que se senta na mesa com Jesus. Talvez você entrou aqui essa manhã dizendo assim: peraí, não, essa mesa aí não é para pessoas como eu. Mas eu quero te dizer, nem que sejam as migalhas que caem, mas todos nós temos um lugar na mesa. Eu e você, irmãos, não fomos os convidados da fileira VIP desse banquete. Nem eu nem você que estamos aqui essa manhã somos a alta da sociedade. Ei, aonde você estaria se você não estivesse aqui hoje? Aonde estaria a tua vida se você não tivesse a misericórdia, a graça de Deus sobre ela? Porque talvez você está aí todo bonitão como está essa manhã, toda bonitona, e você está se achando, mas eu quero que você se lembre essa manhã, aonde você estaria se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Talvez você estaria lá envolvido no tráfico, no crime. Talvez você estaria envolvido em tantas mentiras, em tantas coisas. Talvez você estaria envolvido na prostituição, na inveja, em tantas outras coisas. Mas foi a graça de Deus que te resgatou de um charque de lodo, de um monturo de lixo, e te colocou sentado numa mesa entre os príncipes. Talvez você está dizendo: eu não tenho um lugar nessa mesa. Mas eu quero te dizer, ninguém aqui na verdade tem. A verdade é que nós todos estamos nos assentando em um lugar de graça e de misericórdia.
Se eu estou aqui hoje, pastor, se eu estou pastor aqui hoje, é porque a graça e a misericórdia de Deus me alcançou. Se você está aí sentado neste lugar e essa manhã vai fazer parte, vai fazer comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, é porque a graça e a misericórdia te alcançou. Você não é digno deste pão, você não é digno deste cálice, você não merece. Alguém diz assim: nossa, graças a Deus que eu posso sair mais um mês porque eu não pequei. Mentira, a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecados mente. Você come em pecado todas as vezes porque você foi gerado em pecado, e até quando você não quer pecar, você peca. Mas o que te faz ter acesso a essa mesa não é a tua dignidade. O que te faz ter acesso a essa mesa é uma misericórdia tão abundante, é uma graça tão abundante, que ela nos constrange, ela nos abraça, ela inunda a nossa vida, e nós entendemos que não é sobre quem nós somos, mas sobre quem Ele é para nós. Essa manhã Jesus veio aqui para nos lembrar do nosso lugar na mesa. Urimi cantarabachéria. Essa manhã o Senhor nos reuniu aqui para nos lembrar que se não fosse a misericórdia e a graça dEle, talvez você estaria no mundo perdido, destruído. Você não teria família, você não teria emprego, você não teria história. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o inimigo teria te matado na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o inimigo tinha te destruído através da tua saúde. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, quando a tua família começou a desmoronar, você tinha desmoronado junto, mas a mão forte de Jesus te sustentou no momento da tua fraqueza. E assim diz o Senhor: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É no momento em que você diz eu não sou nada, que você entende que eu sou tudo, e a minha presença te fortalece. É no momento que você se sente mais frágil, que você entende que eu sou forte. É no momento que você se sente quebrável, que você entende que eu sou inquebrável. No momento que você se sente impotente, eu sou onipotente, eu faço tudo e ninguém pode me parar. Aleluia. Essa manhã Jesus está olhando para nós e dizendo: lembra-te de quem você é e do lugar onde você estaria se não fosse a minha graça e a minha misericórdia. Porque muita gente se coloca no lugar: eu sou um discípulo. Jesus está falando isso para os outros. Não, você é a mulher, eu sou a mulher, ouvindo de Jesus. Porque nós somos os gentios que, se não fosse pela misericórdia, a palavra nem tinha chegado a nós. Nós somos esta mulher pedindo misericórdia, Jesus dizendo: não é lícito lançar o pão da mesa aos cachorrinhos. Mas essa mulher entende o lugar dela na mesa. Ela diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa que caem do seu Senhor. Oh, aleluia. Ela entende que por menor que seja, para ela já seria muito. E por menor migalha que fosse, para ela já seria muito. Porque ela entende o valor da graça e da misericórdia de Jesus. Tem muito crente se esquecendo o valor da graça e da misericórdia de Jesus e agindo como se as coisas que Jesus faz para nós fosse obrigação, se esquecendo que é tudo favor, que é tudo graça, que é tudo sem merecimento. Essa manhã eu quero te dizer: pare de olhar para Jesus como se Ele fosse obrigado a fazer coisas por você só porque o seu ego quer. Lembre-se que Jesus só faz por você coisas porque a graça e a misericórdia dEle nos alcançou. Nós não éramos dignos, nós não éramos merecedores, mas uma graça abundante nos envolveu e nos fez ser levados a uma mesa do banquete. Ele cobriu a tua falha, Ele cobriu a minha falha. Então essa manhã você está dizendo assim: peraí, mas eu sou cananeu, a minha prática é diferente do povo judeu. Eu tenho ídolos na minha casa. Eu profano aquilo que o judeu chama de santo. Eu não vivo como o judeu diz que é certo viver. Mas Deus está dizendo: tem lugar na mesa para você também. Eu amo o texto de Mateus 26, que Jesus está sentado na mesa com os discípulos e Jesus dá o bocado molhado de pão para Judas. Espera aí. Mas João mesmo diz que Jesus sabia que Judas o havia de trair. Mas por que Jesus dá o bocado molhado de pão? É porque quanto mais doente, é porque quanto mais ruim você tiver, mais tratamento você vai precisar. Entenda que a graça de Deus ela vai se revelar na nossa vida na medida da nossa necessidade. Quanto mais doente você está, mais graça de Deus vai descer como remédio sobre a tua vida.
A palavra de Deus diz que quem mais foi perdoado, mais ama. A verdade é que a gente não é digno, mas a graça de Deus se manifesta de uma maneira abundante na medida da nossa fraqueza, da nossa falha, da nossa impossibilidade. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã, mas eu sinto de Deus dizer: o teu lugar na mesa está garantido. Tem pão para você, tem vinho para você, tem água para você, tem azeite para você. O Senhor está dizendo para alguém aqui essa manhã: eu não vou despedir você vazio. Porque o que foi falado aqui no início é tão forte. O vazio que há no nosso coração, o vazio que há na vida do ser humano, só Deus é capaz de preencher. É o tamanho de Deus o vazio que nós temos em nós. É tão grande, que é do tamanho de Deus. Aleluia. E é sobre isso, você entrou aqui com um vazio tão grande, uma crise existencial tão grande, sem entender qual era o seu lugar, talvez pedido por alguém, nem por você, mas o Espírito Santo de Deus está te tomando pela tua mão, o Espírito Santo de Deus está te tomando pela tua consciência essa manhã, e te fazendo lembrar que realmente não é merecimento, mas a graça de Deus, ela faz questão de te abraçar, e te trazer para a mesa do banquete, para que você faça parte daquilo que Deus tem a derramar neste lugar. Irmãos, não sou eu, pastor Antônio, e não é ninguém que determina quem se senta na mesa ou não. Quem determina isso é Jesus. Sabe o que ele diz? Que ele fez um convite para as bodas, uma parábola das bodas. Ele fez um convite, e todos aqueles que eram os convidados de honra disseram: não vou. Então ele chama os seus servos e diz: ide pelos becos e valados, tragam os moradores de rua, os drogados, os sujos, os pecadores, as prostitutas, aqueles que estão lá largados na sarjeta, traz eles. Eu não vou deixar de comemorar a festa, porque os convidados que achavam que podiam recusar, recusaram. Chama todos, porque tem lugar sobrando aqui na mesa. João capítulo 14, ele disse: não turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo: por mais difícil que você seja, irmão, conviver com um cananeu para um judeu não era fácil, idólatra, profanador, impiedoso, por mais difícil que você seja, Jesus está dizendo: eu te suporto na mesa, pela tua fé de sair de manhã num domingo frio como esse, e vir participar, o Senhor está dizendo: eu te suporto na mesa, eu te recebo na mesa, pela tua fé de clamar pela tua família, quando todos mandaram desistir, eu te recebo na mesa, pela tua audácia de buscar o meu nome na madrugada, eu te recebo na mesa, eu vou usar da minha graça, eu vou usar da minha misericórdia, eu vou passar aqui a minha credencial, alguém vai dizer: mas ele não está autorizado, mas você vai dizer: é meu convidado de honra, senta. Oh, aleluia. Mulher, que fé é essa? Jesus disse para ela: grande é a tua fé, seja isso feito conforme você pediu. Você já parou para pensar que o fato de uma mulher saber o lugar dela na mesa do banquete fez Jesus mudar o seu posicionamento em relação à vida da filha dela? Quando você entender o seu lugar de alvo de graça e misericórdia, você vai ter acesso a coisas que vão mover não só você, mas também todos ao teu redor, inclusive a tua família. Quando você entender o teu lugar na mesa, você vai ser capaz de acessar o banquete. E quando você acessar o banquete, não é só você que se alimenta, mas você, toda a sua família, toda a sua casa, todos aqueles que te cercam, no teu trabalho, os teus amigos, todos acessarão. Por quê? Porque você foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. Essa manhã, irmãos, eu não vim aqui pregar um Cristo que faz acepção de pessoas e que está escolhendo entre nós aqui os melhores para participar do corpo e do sangue, não. Eu não vim pregar aqui um Cristo
que está selecionando quem a religião acha que é melhor ou quem a religião acha que é pior. Mas essa manhã eu vim aqui pregar um Cristo que está chamando todos à mesa e dizendo: aqui está o meu corpo e aqui está o meu sangue. Você não merece, mas você precisa dele. Você não merece este pão, você não merece este cálice, mas você precisa dele. Não acho que você é digno dele, você nunca foi, você nunca será digno do corpo e do sangue do Senhor, mas você precisa do corpo e do sangue do Senhor, porque ele é vital para a tua existência, porque é fazendo memória do corpo e do sangue que você se lembra. Um dia, um justo morreu por um injusto. Um dia, um homem fiel, servo obediente até a morte, permaneceu pregado no madeiro, morreu uma morte de cruz, difícil, sofrida, se fez maldição para que eu pudesse me tornar bênção, se fez maldição para que eu pudesse viver, se fez morte para que em mim houvesse vida. Essa manhã o Senhor não está procurando aqui os que se acham dignos, essa manhã o Senhor não está procurando aqui entre nós os que se acham merecedores, mas essa manhã o Senhor está procurando em nós aqueles que reconhecem o seu lugar. Senhor, eu nada tenho, Senhor, eu nada posso, sem ti eu nada posso fazer, mas é a tua graça e a misericórdia que me trouxe para ir essa manhã, é a tua graça e a tua misericórdia que me reuniu aqui nesse lugar essa manhã, e eu estou aqui sentado à mesa, esperando para participar de algo que é muito maior e mais poderoso do que eu. Levante a tua mão e feche seus olhos por um instante. Eu sinto de Deus dizer que a graça do Senhor vai alcançar pessoas aqui essa manhã. Talvez você foi ferido pela religiosidade. Talvez você foi ferido pelas palavras das pessoas. Igreja, participe disso comigo, olhos fechados, mãos levantadas. Em nome de Jesus. Talvez você foi ferido por palavras de alguém que te disse: aqui não é o seu lugar. Mas em nome de Jesus eu venho aqui para dizer: aqui é o seu lugar. Não importa como você está, Jesus diz: vinde como estais. Não necessitam de médicos sãos. Eu te chamei desse jeito. Eu sabia do teu problema, eu sabia do teu defeito, eu sabia da tua dificuldade, eu sabia do que você ia enfrentar, eu sabia do que você ia passar, mas ainda assim eu te amei, ainda assim eu entreguei a minha vida por você. Mas eu não te chamei para permanecer assim, eu te chamei para ser curado, eu te chamei para ser restaurado. Eu quero tratar essa tua crise de identidade, eu quero tratar essa tua depressão, eu quero tratar esse teu problema, eu quero tratar a tua família. Eu te chamei para te mudar. Vem como está, mas você não vai permanecer como você está. Assim diz o Senhor: eu te quero mesmo assim, eu te amei mesmo assim, e essa manhã eu quero uma aliança com você, eu quero me casar com você, e não somente ter um encontro casual, eu quero pôr uma aliança no teu dedo, eu quero te dar o meu sobrenome, eu quero te fazer parte da minha herança, eu quero te fazer um herdeiro do céu. Em nome de Jesus, ore ao Senhor por um minuto de olhos fechados. Aleluia, 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 aleluia. Nesse momento, eu não quero que você fique procurando aí motivos pelos quais te fazem digno de estar sentado aí onde você está, mas nesse momento, eu quero que você comece a pensar em tudo aquilo que não te faz digno, em tudo aquilo que te faz imerecedor, em tudo aquilo que te faz ficar longe dessa mesa, mas é através disso que Jesus vai te tocar, é através disso que Jesus vai te dar acesso a essa mesa, é através disso que Jesus vai te fazer ver o quão é importante você participar do corpo e do sangue de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero te dar um minuto para você orar a partir de agora, de olhos fechados, se possível mãos levantadas. Ore ao Senhor por um minuto, ore ao Senhor por um minuto. Enquanto você ora, a graça de Deus, ela vai te alcançando. Enquanto você ora, a misericórdia de Deus, ela vai te alcançando. Enquanto você ora, aleluia, o Senhor vai te colocando sentado na mesa, o Senhor vai te colocando sentado na mesa e dizendo: tem acesso, você tem acesso, você tem acesso. Sabe por quê? Porque você é filho, aleluia, você é filha, você é filho. Talvez alguém veio te dizer que você não é filho, que você é bastardo, mas você é filho, você é filha. Eu te comprei, e não foi com ouro nem com prata, eu te comprei com meu sangue precioso, eu te comprei com meu sangue carmesim, eu te comprei com o meu sangue que te lava e te faz mais alvo do que a neve. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, ore ao Senhor por um minuto, ore ao Senhor.